Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversa com o Autor. Depois de um longo interregno por causa dessa pandemia, nós voltamos finalmente ao convívio social e nada melhor para a nossa volta do que estar aqui em mais um lançamento, hoje, dia 29 de abril de 2022. É bom marcar a data, Nós voltamos a estar presentes e fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é falar de literatura, falar de ciência, E hoje, para conversarmos, estamos com o professor Luiz Antônio Macedo, que é professor da Unimontes e que lança hoje o seu mais recente título, Exploração Capitalista e Desigualdade de Renda. Apresentando de forma muito sucinta o professor, ele é graduado em Economia pela UFMG, fez mestrado em Economia também pela USP e o doutorado pela University College da Universidade de Londres. Foi professor da UFMG durante 30 anos, hoje é professor aqui nosso da Unimontes e trabalha mais com um foco em economia política. Professor, antes de nos alongarmos mais e entrarmos propriamente na obra, fale-nos um pouco do seu percurso e o que é que o levou nos seus estudos até chegarmos a essa obra. Então, como você disse, eu fiz a graduação em Economia e o mestrado. Até então, o conteúdo era absolutamente convencional, standard, até hoje nos cursos de graduação no Brasil e no mundo em geral, no mundo ocidental, e também na maioria dos cursos de mestrado, é uma teoria que às vezes é chamada de ortodoxa, às vezes é chamada de clássica, mas é um padrão de ensino e de economia. E eu sofri esse padrão até o mestrado. Mas no mestrado eu tive a oportunidade de ter contato com outros professores, de outras formações, outra orientação. Me lembro do professor Raul Ecker, professor do nosso mestrado, do mestrado que eu fiz na USP, E então eu fiz um curso com ele acabou sendo meu orientador, e eu fiz a minha dissertação sobre a orientação dele sobre o clássico, digamos, clássico contemporâneo. A última grande obra clássica é do Piero Sraffa, 1960, Produção de Mercadorias por Meio de Mercadorias, que é uma espécie de Davi Ricardo com trajes do século XX, com formalização matemática muito rigorosa, mas é o Ricardo, para mim, é o maior economista do século XIX, foi o Davi Ricardo. Para mim, ele foi realmente um grande economista do século XIX, elaborando a teoria do Adam Smith, que foi o maior economista do século XVIII. Então, essa é a tradição que eu tive, então, a oportunidade de desenvolver desde então. Então, desde 1974, ou seja, quase 49 anos, eu comecei a estudar essa tradição clássica. E, curiosamente, na ordem inversa, eu comecei com o clássico de 1960, Piero Sraffa, depois fui estudar Marx, depois de Marx, Ricardo, fui para trás, depois Adam Smith e, finalmente, o Quesnay, que é o grande economista francês também do século XIX, um grande cientista. Então, foi essa mais ou menos o histórico da minha formação. E aí eu passei a lecionar, fiz minha tese de mestrado com esse professor Raul Ekman, que era uma comparação da teoria sobre valor, a teoria do Sraffa com o Marx. Foi isso que me levou ao Marx, a partir do Sraffa, e não ao contrário. Enfim, então eu fiz a minha tese de mestrado Sraffa em Marx, depois eu fui para fazer o doutorado na Inglaterra, tive a oportunidade de aprofundar o Ricardo, Davi Ricardo, fiz a minha dissertação de doutorado sobre o Ricardo, estudei Malthus também, fiz minha tese de professor titular sobre o Malthus, que é subestimado assim, na história do pensamento econômico, como se fosse de segunda linha, mas não é um dos grandes clássicos também. E depois eu tive a oportunidade, muita sorte, de fazer um fellowship program, um programa de fellowship, no Centro Sraffa da Universidade de Roma, que é um centro de documentação de estudiosos da obra do Sraffa, que também me permitiram desenvolver mais o conhecimento de toda essa literatura clássica e sraffiana, É mais ou menos isso a trajetória. Vamos então
falar um pouquinho da obra Exploração Capitalista e Desigualdade de Renda. O tema do livro, propriamente dito, ele aborda a produção da riqueza social e a sua distribuição numa sociedade capitalista. Exatamente. Esse é o grande tema do livro. Exatamente. Quando se lê o título do livro, e até pelas discussões que hoje em dia se têm, políticas e económicas da atualidade, pode-se pensar que estamos perante um livro que aborda questões mais sociais e que pretende dar respostas para a questão do combate à desigualdade. No entanto, ele não se propõe a isso, né? Ele é um livro técnico ou científico. Então a minha questão é, qual é o seu principal objetivo quando decidiu escrever esse livro? O principal objetivo é realmente técnico-científico, ou seja, a literatura sobre, particularmente esses dois temas, né, desigualdade e renda, exploração capitalista, ela é muito confusa. Então, por exemplo, exploração capitalista, logo vem à mente Marx. Exploração, do livro de Marx. E realmente foi o grande tema dele no livro do Capital. Né? Uma teoria importante. Mas, na verdade, o principal autor de exploração aqui é Adam Smith, porque existe uma grande confusão sobre Adam Smith. A gente começa a falar do Adam Smith, eu lecionava a história do pensamento econômico, começa a falar do Adam Smith, os alunos logo dizem, aquele da mão invisível. E eu falei, não, gente, peraí, vamos com calma. Aí você vai ler Adam Smith, quero ver quem leu Adam Smith. E aí você encontra lá, claramente, o conceito de exploração. É o conceito que foi desenvolvido pelo, como é que chama? Pelo Davi Ricardo, né? E pelo Karl Marx, nessa ordem, de pai para filho, certo? Se você pegar o Capital, por exemplo, eu diria que toda a estrutura de articulação das variáveis quantitativas é ricardiana, é do Ricardo. Tá? Agora, então, a literatura econômica tem uma grande... Eu acho que em parte desconhecimento, em parte é uma confusão proposital, porque é um tema assim, sensível politicamente, né? Até porque remete ao Marx. O próprio Marx adverte no prefácio da primeira edição do Capital, ele fala esse é um tema suscetível de muita... um tema sensível politicamente, suscetível de muita diferença de opinião, de conflitos, né? Mas enfim, eu me ativo estritamente à parte técnica teórica. Então, o livro é um livro teórico, ele vai desenvolvendo o conceito de exploração, que é o tema principal, é o primeiro assunto do título, né? Mas a teoria da exploração está associada no pensamento clássico e aí vai desenvolvendo Ricardo e Marx, que eu diria que a grande contribuição dele não foi exatamente no desenvolvimento dessa parte teórica, quantitativa da exploração, mas foi introduzir, colocar isso num contexto mais amplo de modo social de exploração, dentro do conceito de modo de produção. Aliás, aqui se trata, então, se trata de ciência e ciência impessoal. Então, não se trata de falar que o livro é smithiano, ou ricardiano, ou marxiano, não é. São contribuições que são consolidadas, né, articuladas, até com elementos da teoria convencional que eu mencionei, de forma um pouco depreciativa, mas ela tem coisas boas também. Então, por exemplo, eu faço uma articulação aqui que vai soar estranho, tanto para os marxianos quanto para os neoclássicos, que é usar o conceito de racionalidade econômica, um conceito que tem origem neoclássica, mas depois foi generalizado como qualquer escolha racional, virou a teoria abstrata de escolha racional, aplicada à economia, aplicada às escolhas econômicas e aqui aplicada, articulada aqui, a escolha pelos capitalistas, pelos agentes econômicos capitalistas, pela empresa capitalista. Então, justamente um movimento, assim, é um percurso entre teorias. Quando falou há pouco de aprofundar mais um pouquinho a questão da distribuição da riqueza, né? A necessidade de irmos lá na fonte dos clássicos, buscar a teoria clássica da economia para entender a distribuição de renda, né? Sim.
qual é a importância desse retorno lá à teoria clássica de Smith, de Ricardo, de Marx, para entender essa distribuição de riqueza? A importância, mais que importante, é a necessidade, porque, de novo, a teoria convencional, a teoria da distribuição de renda, aliás, o termo é distribuição de renda. A teoria convencional não usa o termo riqueza, ou usa no outro sentido, como patrimônio, riqueza patrimonial, né? Mas a riqueza, no sentido clássico, é o produto anual de bens e serviços. Esse é o conceito de Adam Smith. Riqueza das nações, interessa a ele saber o que produz anualmente, que pode ser consumido pela comunidade, pela sociedade, ou pode ser exportado. O bolo, não é? O bolo é o chamado bolo. Eu costumo dizer na aula, é uma montanha de bens, tá certo? E ali, qual é o problema da distribuição? Descolocado pelo Adam Smith. Eu costumo dizer nos alunos, essa montanha de bens, aí, qual que é o acesso que as pessoas da sociedade têm a essa montanha de bens? Um vai lá e sai com uma bicicleta, pedalando uma bicicleta, o outro sai com a moto, o outro sai com um carro médio, o outro sai com um carrão. Então, isso remete ao Adam Smith, que se refere, olha, um pobre adoraria ter uma carruagem, mas ele não tem poder de compra, ele não tem poder aquisitivo, ele não tem a munição, né, a renda para comprar a carruagem. Mas a não ser que a carruagem fosse vendida a um preço muito acessível. Então, o problema da distribuição da riqueza, entendendo como riqueza esse produto anual de bens e serviços úteis, coisas úteis, né? Então, a questão que se coloca é como que esse bolo é distribuído. E numa sociedade capitalista, isso é feito mediante pagamento em dinheiro. Esses bens são mercadorias e são vendidas. Então, você tem que ter poder de compra. No caso, você tem que ter renda para comprar, para ir no shopping, para ir no supermercado, é claro, né? Ou para ir na loja de automóveis, né? Você precisa de ter o veículo de acesso aos bens e à renda, né? E aí, então, tem a teoria, de novo, remonta a Kesner, a teoria dessa distribuição. Kesner bolou um sistema da produção, circulação mercantil e distribuição da riqueza, com esse sentido, tá? O Adam Smith desenvolveu isso. E aí, então, o Adam Smith, o acesso a esse bolo mediante renda da terra, salário do trabalho e lucro do capital. Aí aparece a terceira categoria de renda, que é lucro do capital. E isso é herdado pelo Ricardo e pelo Marx. Os três tipos de renda na sociedade capitalista, né? Agora sim, a sociedade capitalista. O Ricardo vai aprofundar isso. Aliás, o Marx aprofundou a teoria da renda da terra, desenvolvendo Adam Smith. Aí Ricardo desenvolve as leis de salário e lucro e o Marx pega esse gancho, tá? E aí, então, você vê que é uma discussão mais teórica, que o autor falou, o conceito e tudo. Bom, enfim, não vou me alongar isso, mas só para mostrar que tem atualidade de discussão de renda e a questão tributária, que é a política pública, o que o Estado pode fazer para corrigir essa distribuição de renda que resulta da corrida do livre funcionamento dos mercados, da oferta de trabalho, do investimento de capital. Cada um sai de lá com uma renda e compra bens melhores ou piores, né? Em maior ou menor quantidade. Então, a política pública, como que o Estado pode, então, intervir nisso aí, né? Que era a minha próxima pergunta, porque a questão é essa, né? Estamos a falar de um livro científico, não existe nele, até como o professor já referiu, qualquer intenção de influenciar políticas públicas, né? Sobre a questão da distribuição de renda, mas eu acho que se pode afirmar que ele pode dar algumas luzes sobre a localização, pelo menos dos principais problemas, né? Sendo uma explicação científica de como funciona a distribuição de riqueza, eu consigo identificar. Então, o conhecimento científico preferencialmente, a política pública na área econômica tem que ser baseada em boa ciência econômica. Aí que está. Boa ciência econômica. E a ciência convencional é deficiente na distribuição de renda. E aí, então, tem
para fazer boa política econômica, boa política pública, você tem que ter o lastro de uma boa ciência. Agora, alguns estão trabalhando na ciência, então aqui o meu problema é a ciência. Agora, isso, é claro que a expectativa é de que essa articulação científica, essa elaboração, ou pelo menos a consolidação de contribuições, de uma forma que eu acho que ficou bem organizada, como eu falei inicialmente, era uma confusão, eu acho que eu consegui colocar mais ou menos em ordem, né? Não é exatamente uma teoria nova, mas são elementos recosturados. Eu acho que isso aqui, se, por exemplo, minha ambição é essa, se um estudante de economia, né, estudar um livro como esse, aí sim eu acho que você vai ter um conhecimento científico da economia, e aí você vai poder atuar tanto em política pública, ou politicamente, ou mesmo profissionalmente, que seria a maneira, então, de que, na medida que a maioria da população tem mais participação efetiva na vida política, na atuação do Estado, dos governos em particular, então aí sim vai vir as políticas públicas no sentido de, ao mesmo tempo que melhora, atenua, não digo reduz ou elimina, mas que atenuar a distribuição de renda, na mesma medida vai reduzir o grau de exploração, tá certo? Ela é proporcional. Porque tem uma coisa bate na outra, entendeu? Professor, mais ou menos isso. Muito obrigado por esse momento. Foi uma conversa muito agradável, e principalmente porque voltámos a esse convívio, poder conversar com os autores. Eu desejo-lhe sucesso nessa obra, que tenha realmente uma aceitação boa e um sucesso. E nós aqui na Editora Unimontes ficamos em mais essa conversa. Obrigado por terem seguido com a gente. E até breve, eu acredito que brevemente estaremos novamente. Eu agradeço as suas palavras, mas gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer à editora, né, a oportunidade de ter produzido o livro, né, e de eu poder ter publicado esse livro, né. Foi um prazer. Ok, muito obrigado, viu? Obrigado e até breve para todos.